Você está feliz? Amém? Aleluia. Deus é bom demais. Ele é real. Amém? Nunca devemos duvidar, questionar a esse respeito. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor. Vamos orar, queridos. Amém? Podemos orar para nós compartilharmos da palavra. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. Te louvamos, te agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Reconhecemos esse privilégio de poder te servir. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos porque hoje, como cantamos agora há pouco, alguns minutos atrás, éramos cegos, mas agora podemos ver. Éramos perdidos, mas o Senhor nos libertou. E eu sei que essa é a vida, não é religião, não é invenção de homens, é a vida. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado por sua graça. Obrigado por tão grande amor, por nos falar, por nos orientar, por tão grande prova de amor, por tantas provas, tantas manifestações do teu amor. Toda vez que você nos fala, nos ensinando, a tua paciência, o teu perdão. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tudo que nós podemos dizer, obrigado. Reconhecemos tudo como um presente, como uma obra de amor por nós. E nós queremos hoje e eternamente reconhecer e te dar todo o louvor, toda a glória. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado pelo teu Espírito que nos ensina, que nos orienta, que nos abre os olhos. Obrigado. Além de nos salvar, você ainda nos ensina, você ainda nos faz compreender. Por isso, em nome de Jesus, nos concede espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da sua vontade. Eu peço que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento. Eu peço que o Senhor nos derrame luz em nossas trevas, aonde existe necessidade, aonde existe a necessidade do conhecimento da palavra chegar, da revelação da palavra, que nessa noite o Senhor possa nos alcançar. É o que eu peço e já te agradeço. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Deus seja louvado. Então, como eu havia falado, não sei se você teve a oportunidade, mas essa semana, na quinta-feira, mais precisamente, na quinta-feira teve início uma ministração, né? E essa ministração, ela aconteceu não porque era programado, né? Não era uma coisa programada e ministrar sobre esse assunto, mas durante essa semana, orando, porque esse era o objetivo, né? Era orar, era uma fonte de oração, de inspiração para orar, não é? O Senhor falou comigo para compartilhar, não é? Então, quinta-feira eu compartilhei a primeira parte, falei sobre um aspecto, né? Se você quiser abrir a sua Bíblia, Hebreus capítulo 3, amém? Hebreus no capítulo 3. Então, na quinta-feira eu falei sobre um aspecto e hoje eu daria continuidade, né, e se o Senhor assim permitir concluir esse assunto, ou pelo menos dar por finalizado, amém? Hebreus no capítulo 3, né, o assunto, né, que tem sido motivo de oração, e se você não ouviu o áudio de quinta-feira passada, eu acredito que mais tardar essa semana a edição vai estar pronta, então vai estar na página, né? Mas o áudio eu já coloquei no grupo e enviei para algumas pessoas. Se você não tem o áudio de quinta-feira, amém? Depois vem para que eu possa te enviar. Hebreus no capítulo 3, queridos, essa passagem, o 3, o 4, está falando basicamente do povo de Israel, da história do povo de Israel,
Deus tirou aquele povo do Egito, mas mesmo tirando eles do Egito com mão poderosa, Deus não conseguiu concluir o que ele tinha em mente. Ou seja, Deus tinha um projeto em mente, Deus tinha algo em mente, Deus não tirou o povo do Egito apenas por tirar. Amém? Deus não fez apenas uma coisa sem propósito. O objetivo era tirar o povo do Egito, levar para a terra prometida. Só que esse processo de tirar o povo e levar para a terra prometida, não é, algumas coisas precisariam acontecer, não é, com respeito à atitude das pessoas. E você concorda comigo que o final da história de muitos que saíram do Egito por intermédio de Moisés foi morrer no deserto. Muitos morreram no deserto. E essa não era a vontade de Deus. Amém? Essa nunca foi a intenção de Deus. E é importante nós entendermos o porquê isso aconteceu. Porque isso também se aplica a nós nos nossos dias. Amém? Nós podemos trazer isso como figura e para a nossa vida, para que nós possamos, não é, ter promessas do Senhor e não vê-las se cumprir. Não é esse o objetivo. Amém? Precisamos ter as promessas do Senhor e ver essas promessas. O objetivo é ver as promessas se cumprindo. Para isso, existem algumas coisas que nós precisamos colocar em prática. Amém? Você abriu Hebreus capítulo 3? Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: por isso, santos irmãos, ou seja, a carta de Hebreus, e principalmente esse capítulo foi escrito para crente. Ele diz: por isso, irmãos, que participais da vocação celestial, amém? Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como um filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, pois, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Amém? Não foram, de fato, os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso,
senão contra os que foram desobedientes. Vimos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Capítulo 4, versículo 1, nós já estamos finalizando. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de nós tenham falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como aconteceu com eles, como se deu a eles. Mas a palavra que ouviram, nada lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que queremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Amém? Então, o capítulo 3, ele fala sobre o povo de Israel. O capítulo 3, ele está falando o que aconteceu com o povo de Israel. Tudo aquilo que aconteceu. Aí, no capítulo 4, ele fala, agora é para nós. Ele diz, agora é a sua vez. Ele diz, olha, por quê? Porque do jeito que aconteceu com eles, pode acontecer conosco. E ele diz, tenha temor, tenha zelo. Amém? Ou seja, está escrito assim essa palavra no versículo 1, temamos, portanto, temamos. Tem alguma outra versão aí de um pouco diferente, que eu não vou nem abrir, eu quero que vocês possam participar. Capítulo 4, versículo 1, ele diz, temamos, portanto, na minha Bíblia, na minha versão, tenhamos muito cuidado. Amém? Ou seja, isso que o que ele está dizendo significa dizer que isso é algo que nós precisamos dar atenção. Não pode ser algo que nós vamos tratar de qualquer jeito. Amém? Caso contrário, nós sofreremos as consequências que eles sofreram. Embora eles tenham recebido a palavra de Deus, embora eles tenham tido, experiências com o Senhor, mas o resultado final não foi o bom. E ele diz, tenha cuidado, amém? Temamos, sejamos responsáveis, sejamos zelosos, amém, queridos? Poderíamos dizer assim? Amém. A palavra, queridos, a palavra toda ela se desenrola, por quê? O que aconteceu para que o povo de Israel, eles recebessem a palavra, e mesmo assim não usufruíssem das promessas? O que aconteceu? Ele diz aqui no capítulo 3, no versículo 7 e 8, ele diz, assim pois, como diz o Espírito, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Aí ele diz, como aconteceu com eles. Então, tudo que ele tem para dizer aí no versículo 15 ele diz, enquanto se diz, hoje se ouvir a voz, não endureça o coração. Então é a mesma palavra para nós, amém? Mesma palavra que deu para eles, está dando para nós. Não endureça o coração. Na quinta-feira eu até falei, o que é endurecer o coração? Às vezes você pode até, não sei se você já passou por essa experiência, ou conversando com alguém diz assim, rapaz, eu preguei o evangelho para aquela pessoa, mas é um coração muito duro, é uma pessoa que não se rende. Então, muitas vezes a gente acha que um coração duro é alguém que não conhece Deus ou não conhece a vontade de Deus. Mas não é isso que o texto está falando. Amém? Eu sei que existe essa possibilidade, eu não vou entrar nesse aspecto. Mas eu quero chamar a atenção, porque muitas vezes, quando nós falamos de coração duro, nós geralmente pensamos que é uma pessoa que não conhece nada de Deus. É uma pessoa que não quer nada com o Senhor, e não é nada disso. Um coração duro, queridos, pelo o modelo que o escritor de Hebreus ele vem traçando, um coração duro é aquele que conhece a vontade de Deus, mas não obedece, não considera. Um coração duro, o que significa? Ele diz, olha, não endureça o coração como aconteceu com eles. Eles quem? O povo de Israel. Ou seja, Moisés estava dizendo, gente, é assim, não é? Deus levantando, deu a lei, deu a palavra, e dizendo, apontando, é assim, é dessa forma, é desse jeito. E o povo ainda não se dobrando. Então, um coração duro, queridos, não é não conhecer a vontade de Deus ou não conhecer a palavra de Deus. É uma falta de
uma atitude com respeito a essa palavra. Eu vou usar essa primeira expressão, uma atitude com a palavra, para depois a gente entender mais e mais. Amém? Então, um coração duro é quando eu conheço a vontade de Deus e aquilo que eu conheço não faz diferença nenhuma para mim. Eu sei do que Deus diz, eu sei do que a palavra diz, mas na quinta-feira eu falei sobre não deixar que o nosso coração seja endurecido. Perceba que o texto diz, não endureça. Porque o endurecimento acontece com a nossa permissão. Conscientes dela ou não. Nós não endurecemos o nosso coração sem o nosso aval, sem o nosso querer. Quando nós endurecemos é porque queremos. Nós queremos, ou seja, conhecemos a vontade de Deus, conhecemos a palavra de Deus e mesmo assim decidimos agir o contrário daquilo que conhecemos. Isso é um endurecimento. Amém? A Bíblia diz, queridos, não posso gastar muito tempo falando sobre o endurecimento, porque até eu falei quinta-feira. Mas na quinta-feira eu falei que o objetivo de hoje era falar das consequências, quando eu e você temos um coração duro, ou quando nós desenvolvemos uma atitude de endurecimento. O que acontece? A Bíblia ela apresenta algumas coisas aqui, eu não vou falar de tudo, até porque o tempo não daria, mas eu quero falar de algumas coisas aqui, onde o texto diz, olha, a Bíblia diz que quando Deus viu aquela atitude do povo, quando o Senhor, ele tratando com o povo, lidando com o povo, dando a sua palavra para o povo, e o povo endurecendo o coração, a Bíblia diz no versículo 10. Amém? Versículo 10. Como está escrito aí? Capítulo 3, versículo 10. Hebreus 3, 10. As primeiras palavras. Por isso me indignei. Isso quem foi que se indignou? Deus. Amém? Por isso me indignei. Ou seja, Deus, por isso fiquei irado. Quem está falando isso? Você percebe? Depois eu vou falar um pouquinho mais o que isso significa. Ou seja, queridos, perceba que essa resposta aqui, essa contraproposta, é Deus. Quem ficou indignado foi Deus que ficou, não foi o povo. Deus deu a palavra, o povo começou a tratar a palavra de qualquer jeito. Deus teve uma contraproposta, teve uma atitude em resposta daquilo que os homens estavam fazendo. Você está entendendo? E a Bíblia diz, eu me indignei contra esta geração. E diz, estes sempre erram no coração. E eles também não conheceram os meus caminhos. Assim eu jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Então, quando eu e você, queridos, nós temos uma atitude de não considerar a palavra, e eu digo, essa atitude não é uma coisa, uma vez ou outra. Perceba que o povo, eles estavam constantemente tendo provas do amor, do cuidado, do zelo de Deus por eles. Mas sempre eles continuavam, eles insistiam em permanecer com a atitude do velho homem. Deus tirou eles do Egito, Deus começou a orientar e ensinar esse povo. Olha, gente, vocês eram escravos, agora não são mais. E Deus começou, e o povo sempre manteve, nutriu uma atitude, sabe, como se eles estivessem tratando de qualquer jeito com Deus. Então, existia uma falta de reverência muito grande nas pessoas. Quando Deus enviava o maná, o povo dizia, que miséria de vida, eu só tenho isso para comer. Quando a sede batia, meu Deus, eu preferia ter voltado, eu queria estar no Egito. No Egito é que eu era feliz. Eu tinha cebola para comer lá. Eu era escravo, mas eu era feliz. Você percebe a atitude das pessoas?
Elas nunca valorizavam aquilo que Deus fazia por elas. Deus fazendo, Deus fazendo, Deus fazendo, Deus agindo. E elas sempre mantinham uma atitude de murmuração, de queixas, de lamento. Nunca tinha na boca das pessoas uma palavra de gratidão, uma palavra de reconhecimento, de perceber o seguinte: rapaz, eu era um miserável, eu era um escravo. Eu não tinha direito a nada. Hoje eu sou livre. Eu posso ir para onde eu quiser. O povo ficou com Moisés, não foi porque Deus disse assim: olha, vocês vão ficar agora para mim. Vocês eram servos de Faraó, agora vocês são meus servos. Não, não foi isso. Deus disse: querem ir embora? Vão, estão livres. Mas o povo permaneceu, mas permaneceu com atitude errada. Por isso a Bíblia diz: eles sempre, está escrito assim, versículo 10, eles sempre erram no coração. Não foi uma vez, foi uma atitude que permaneceu por muito tempo. Uma atitude que sempre insistiu em permanecer com aquilo, sendo, agindo, mesmo sabendo do que Deus tinha dito, mas não me dobro, eu faço do meu jeito, eu sou assim mesmo, eu não quero saber, e tá. A Bíblia diz que para essas pessoas que tinham essa atitude, Deus se indignou. Amém? A primeira coisa é, Deus se indignou. Antes de continuar, e para que você possa entender um pouquinho, queridos, Deus ele não é homem, amém? Deus ele não é homem, e porque ele não é homem, nós precisamos entender o Senhor de uma forma um pouco diferente que nós entendemos os homens. Por exemplo, nós olhamos palavras como essas, aqui no versículo 11, diz assim: jurei na minha ira, não é? Então está aqui escrito ira. Está escrito? Então, deixa eu ver aqui como eu vou explicar isso para vocês. Quando os homens vão escrever a palavra, escrever a Bíblia, eles procuram algo que seja semelhante ao Deus eterno. Por exemplo, nós olhamos lá em Gênesis 6, onde a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Não é assim que está escrito? Aí Deus levanta Noé para enviar o dilúvio. Mas lá está escrito a palavra arrependeu. Deus se arrependeu. Aí então, às vezes, a gente pensa que, porque nós entendemos o que é arrependimento. Aí a gente diz assim: Deus se arrependeu. Ou seja, nós achamos que essa palavra arrependimento é o mesmo tipo de arrependimento que nós temos. E não é isso. Amém? É porque para que possa escrever, para que nós possamos entender, é usada uma palavra que possa expressar alguma coisa. O nome disso, não sei se você já viu essa palavra, antropofomismo. Amém? Isso é a teologia. O significa, é quando, por exemplo, nós olhamos, às vezes, os profetas. Os profetas têm muito isso. O livro de Apocalipse tem muito isso. Figura. O camarada não tem nada para que ele possa dizer como é aquilo que ele está vendo, ele usa uma figura. Por exemplo, você vai ver muito os profetas dizendo assim, ele tendo uma visão, ele diz: olha, eu vi o Altíssimo, eu vi o trono e parecia. Então ele usa uma referência natural para tentar explicar alguma coisa que ele está vendo. Mas isso não significa que é igual. Para você entender melhor, se eu chegasse para você e dissesse o seguinte: olha, você conhece... Eu vou usar uma fruta aqui que não existe. Amém? Eu vou usar uma fruta aqui que não existe. Tá? Digamos, não, uma fruta que... Como é que eu posso dizer, Senhor? Amém? Vou usar cajubá. Não tem. Estava pensando numa palavra. Digamos que essa palavra cajubá é uma fruta.
Então, lá na minha terra tem essa palavra, cajubá. Aí eu digo, rapaz, cajubá é muito bom. Aí você diz, o que é isso? Isso é uma fruta que tem lá, eu gosto muito. Aí você diz para mim assim, e como é essa fruta? Olha, eu disse, olha, cajubá parece com banana. Aí você diz, ou seja, você faz uma associação, mas não significa que cajubá é banana. É outra coisa, mas para que você possa entender, eu trago algo no seu entendimento. Você está entendendo? É assim que essa palavra, quando a Bíblia diz que a Bíblia diz que Deus se indignou. Aí nós olhamos para nós e dizemos assim, rapaz, então Deus fez igual a mim. Não, não é igual a você, porque nós temos sentimentos humanos. É a mesma coisa quando nós olhamos, por exemplo, que eu citei para você, lá do livro de Gênesis 6, quando Deus se arrependeu de ter feito o homem e levantou Noé para destruir. Não, a gente entende que nós fazemos essa associação, Deus se arrependeu. Então, nós entendemos o que é arrependimento. Não, querido, só se arrepende quem erra, e Deus não erra. Amém? Só se arrepende quem erra, e Deus não erra. Então Deus sabia que o homem ia cair antes dele criar. Na verdade, a Bíblia diz que Cristo, ele sofria as dores antes da fundação do mundo. Então, antes de criar tudo, Deus já sabia de tudo. O que é essa palavra arrependimento? Ela significa, ela representa, que Deus mudou a intenção. Deus tinha uma intenção, Deus iria colocar o povo de Israel no Egito, tirou o povo de Israel do Egito e queria colocar na terra prometida, mas insistiu com aquele povo, insistiu, e o povo disse, com as suas atitudes não se dobravam, e Deus disse, então agora vocês não entram mais, vocês vão morrer no deserto. Ou seja, Deus mudou a intenção. Deus tinha uma intenção, mas porque a resposta das pessoas eram outras, Deus disse, então vai ser assim agora, vocês não vão mais entrar. Não, mas agora nós queremos. Não. Você está entendendo? O que aconteceu? O que aconteceu para você entender? Moisés envia os 12 espias. Eles vão espiar a terra. E eles voltam com relatório negativo. E a Bíblia diz que através daquele relatório, as pessoas são contaminadas com aquele relatório. E Deus levanta, a Bíblia diz que Deus se irou nesse momento e diz, então pronto, resolvida a questão. Todo mundo que tem 40 anos para cima vai morrer nesse deserto. Todo mundo que tem 40 anos vai morrer nesse deserto. Ninguém vai mais para a terra prometida. Aí o povo viu a consequência. Senhor, nós queremos ir, nós queremos. Não dá mais. O propósito agora mudou, a intenção mudou. Antes eu tinha a intenção de mudar você na terra prometida, mas agora vocês vão morrer no deserto. O povo até quis. Vamos levantar um comandante, um governante, um general e nós vamos para a terra prometida. Moisés disse o seguinte, gente, é perca de tempo. A intenção de Deus mudou. Amém? Isso é essa palavra ira. Não é que Deus se irou, como nós nos iramos. Aquele sentimento de raiva. Não é isso. É simplesmente uma mudança. Pela situação, Deus se indignou. Amém? E o escritor ele usa uma palavra para tentar expressar algo parecido que nós sentimos, para nós entendermos. Amém? Isso é muito importante que você entenda isso, para que você possa entender todas as vezes que quando você vê na palavra Deus se irando, Deus se arrependendo. Então, quando a gente não entende, a pessoa assim, rapaz, estou entendendo, Deus se arrependeu, mas está escrito, Deus se arrependeu. Calma, está escrito. Está escrito sim. Também está escrito que quando o profeta teve visões do céu, ele diz, rapaz, eu vi serafins, eu vi isso, ele via seres celestiais, ele diz, parece com isso, parece com cara de águia, parece com... Ou seja, traz algo, amém, para tentar explicar o que ele está vendo, mas não é a mesma coisa. Amém, queridos? Então a Bíblia diz, Deus se irou. O que significa isso? Deus mudou a intenção. E eu pergunto, será que Ele pode mudar a intenção que Ele tem a nosso respeito? Sim, queridos, pode. Tanto é que o alerta é para que nós não tenhamos a mesma atitude. Deus ele tem um projeto na minha vida e na tua vida. E Ele vai falar palavras que vão nos conduzir para esse lugar.
Amém? Vão nos conduzir para esse lugar. Mas se nós mantivermos uma atitude, a semelhança do que o povo teve, ele pode dizer o seguinte: terminei contigo. Foi assim com Saul. Davi não estava na história não, queridos. Davi entrou em cena porque Saul fez besteira. Chegou o momento que Deus disse para o profeta Samuel: por que você está chorando ainda por Saul? Eu já o rejeitei. Amém, queridos? Isso mostra uma responsabilidade que nós precisamos ter com aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Saul brincou. Deus dizendo o seguinte: Saul, faz assim. Ah, que exagero, vou fazer do meu jeito. Quando o profeta chegava: Saul, por que tu fez isso? Ah, não, deixa de ser exagerado. Isso é bobagem. Olha só, eu guardei os melhores animais para servir ao Senhor, para cultuar, para sacrifício a Deus. Aí o profeta diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não está interessado que nós melhoremos os planos dele. Ele quer que nós obedeçamos, e simples. Amém, queridos? As nossas opiniões a respeito de qualquer coisa, guardemos para nós. Tenhamos cuidado com isso. Porque muitas vezes, é como Deus disse no início de tudo. Diz para Adão e Eva: olha, vocês têm toda a liberdade. Tudo é para vocês, mas, olha, tem esse fruto, não coma dele. A Bíblia diz que eles olharam. Deus disse: mas eu quero tanto, desejável. Comeram. Deus disse: eu amo vocês demais, mas vão para fora. Amém. Aleluia. Primeira coisa que a Bíblia diz, que Deus irou-se, indignou-se. Ou seja, Deus mudou a intenção. Deus tinha um projeto, mas pela insistência das pessoas, Deus diz: não quer ir? Fica na paz. Amém? Oh, aleluia. Tudo bem até aqui, queridos? Amém. Então vamos lá. É importante para nós entendermos mais e mais. E ele diz no versículo 12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Queridos, quando nós desenvolvemos uma atitude de não honrar a palavra, aquilo que nós recebemos da parte de Deus, ao ponto de tratar essa palavra de qualquer jeito, quando nós temos uma atitude dessa com a palavra, nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Nós nos afastamos de Deus. Por isso que a Bíblia diz: tende cuidado, jamais aconteça e existir em qualquer de vós um perverso coração, ou seja, igual ao deles. E esse coração vai afastar vocês do Deus vivo. Aí diz: pelo contrário, ou seja, no lugar de ter um coração duro, ele diz: tenha o contrário, ou seja, seja cada vez mais apaixonado e afogueado pelo Senhor. Amém? Mas vamos avançar, que nós temos muita coisa para falar. Porque nós temos participantes de Cristo se de fato guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hoje, versículo 15 do capítulo 3, enquanto se diz: hoje se ouvires a sua voz, não endureça o coração. Mais uma vez, como foi no dia que me provocaram. Queridos, tem muita riqueza aqui. Nós poderíamos passar muito tempo aqui, cada detalhe aqui, cada coisa maravilhosa. Amém? Aí ele diz: quais? Aí ele vai falar de quem são as pessoas. Versículo 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Olha a palavra, rebelaram. Não foram de fato os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Ele está falando desse povo. 17. O 17, o 18 e o 19 tem 3 palavras que faz toda a diferença. O 17 diz: e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Está escrito assim:
contra os que pecaram. Então, aquela atitude das pessoas foi pecado. Foi um pecado. Agora a gente precisa entender que tipo de pecado. Ele diz, contra quem ele se indignou? Contra os que pecaram. Essa palavra, deixa eu abrir aqui para poder... Essa palavra, queridos, contra os que pecaram... Amém? Eu estou... No versículo 17 ele diz, e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Essa palavra pecar, queridos, aí, ele não está falando de pecados que muitas vezes nós cometemos. Pecados sexuais, amém? Esse pecado que ele está falando aí, tem mais a ver, esse pecado tem mais a ver com deixar de honrar a palavra que eles ouviram. Esse pecado aí que a Bíblia está falando significa deixar de valorizar a palavra que eles estavam recebendo. Aí você vai entender todo o contexto. Ele fala a primeira palavra no versículo 17, ele diz, contra os que pecaram. A primeira coisa que eles fizeram foi pecar. E essa palavra, o sentido melhor dessa palavra significa deixar de honrar. Amém? Significa violar, desconsiderar a palavra. Então a primeira palavra que está escrito no versículo 17, que contra quem ele se indignou, foi contra os que pecaram. Eles pecaram, e esse pecado que eles cometeram não foi outro a não ser deixar de honrar a palavra. No versículo 18 ele diz, e contra quem jurou que não entrariam no meu descanso, no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Está escrito assim, desobedientes. Versículo 18 tem a palavra desobediente. Tem umas versões que falam rebeldes. Amém? Tem uma versão que fala, coloca aqui por favor rapidinho, versículo 18. Hebreus 3,18. Desobedientes também. Amém? Que se mantiveram desobedientes. Então, olha só, a primeira palavra fala, eles pecaram. A segunda palavra foi, eles foram desobedientes. E essa palavra desobedecer, queridos, aí, o sentido melhor dessa palavra significa que eles não permitiram que fossem persuadidos pela palavra. Primeira coisa, eles não honraram a palavra. A segunda coisa, eles não se deixaram ser persuadidos pela palavra. Amém? Eles não honraram a palavra e eles não se deixaram ser persuadidos pela palavra. Ou seja, eles não se convenceram da palavra. Então, para eles, o que valia eram os seus argumentos. Para você ter uma ideia, quantas pessoas hoje, um exemplo para nós. Uma pessoa ela está com enfermidade, com uma doença. Amém? Então, ela recebe um relatório do médico. Essa doença é incurável, uma doença muito séria, ou coisa desse tipo. Então, ela tem um relatório do médico. Então, alguém chega com a palavra e diz, olha, mas Jesus ainda é o mesmo ontem e será para sempre. Jesus levou tuas dores e enfermidades. Então, qual é a primeira atitude dela? A maioria faz isso. Não, mas o médico disse. Então, ela coloca a palavra do médico lá em cima e a palavra de Deus aqui embaixo. Isso é não honrar a palavra. Não, mas o médico disse que eu não posso mais. O médico disse isso. Mas olha só, quem morreu? Então ele pegou a palavra do homem, colocou lá em cima e considerou alto e a palavra do médico deixou aqui embaixo. Ou seja, ele rebaixou. Essa é a primeira palavra. É o pecado. O pecado é rebaixar a palavra de Deus. O segundo é desobedientes. Eles foram desobedientes. O que é que eles não fizeram? Embora você e eu possamos cometer o primeiro pecado, embora eu e você possamos, nós somos humanos e nós temos uma história até aqui.
Então eu e você temos uma bagagem cultural, intelectual. Nós trouxemos, amém? Herdamos da sociedade nossos pais. Então é muito comum eu e você, por exemplo, recebermos a palavra e esse primeiro momento acontecer. Então, nós sabemos o que a palavra diz, mas às vezes estamos angustiados, preocupados, ansiosos. Mas aí eles cometeram o segundo pecado, ou fizeram a segunda coisa. No versículo 18 eles foram desobedientes. E essa palavra, poderia ser melhor traduzida como não se deixar ser persuadido. E aí é onde entra eu e você. Não importa se você, hoje, nesse momento, você pode se encontrar dessa forma. Você sabe o que Deus diz, mas as suas experiências, ou o que o homem diz, para você nesse momento está valendo mais. Mas tenha o segundo ponto, que é se deixar ser persuadido, ou seja, é você se convencer de que o que Deus diz é maior do que o que o homem diz. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu e você podemos ter esse primeiro estágio. Sabemos do que a palavra diz, mas a nossa consideração está aqui embaixo pela palavra. E nós consideramos a nossa experiência, a palavra do homem aqui em cima. Mas existe o segundo ponto, que eles foram desobedientes. O que isso significa? Eles não se deixaram ser persuadidos. Então é aí onde entra o meu e o seu papel. O homem disse, o médico disse, mas Deus disse. Deus disse, Deus é maior, Deus tem mais poder. Eu sei que o homem disse, eu sei que o médico falou, mas a palavra é verdade. Então você vai fazendo esse processo e colocando a palavra acima de qualquer outra coisa. Eles pecaram, mas eles também foram desobedientes. Você está aqui? Eles pecaram, mas eles também foram desobedientes. Eles receberam a palavra, mas eles permaneceram com a palavra aqui embaixo. O segundo ponto é o nosso trabalho, queridos. A Bíblia diz, eles foram desobedientes, ou seja, eles não se deixaram ser persuadidos pela palavra. Gigantes existiam na terra. A terra era cercada por gigantes. A terra que eles receberam eram fortificadas. Ou seja, tudo era verdade. Mas Deus diz, Deus está comigo. Deus, Ele pode. Deus venceu o faraó. Deus abriu o mar. Deus pode. O que é um gigante, o que é uma cidade? E você vai elevando a palavra. Amém, queridos? A segunda palavra, no versículo 19, diz que eles não entraram por causa da incredulidade. Não é assim que está escrito, versículo 19? Eles não entraram por causa da incredulidade. Amém? Eles não entraram por causa de quê? Da incredulidade. Agora eu pergunto, como eu posso crer em algo que eu não honro? Como eu posso crer em algo que eu não considero? Como eu posso acreditar em algo que eu desprezo? Como eu posso crer numa palavra que eu não julgo ser digna de confiança? Como eu posso crer numa palavra, sabe, que para mim não tem valor ou não tem peso? Não tem como crer. O problema muitas vezes está nisso. Pessoas querem crer em algo que elas não consideram como dignas de crença. Primeiro eu recebi a palavra, mas eu não considerei ela digna, ou seja, eu sei que Deus disse, mas também. Então eu coloquei a palavra de Deus lá embaixo. O segundo, eles foram desobedientes. Eles não se deixaram ser persuadidos pela palavra. Então eles ouviram a palavra, mas eles não fizeram nada com ela. E a Bíblia diz, a consequência disso é eles não entraram na terra. E não foi porque Deus não tinha poder, não foi porque Deus não podia fazer qualquer coisa, mas é porque eles não acreditaram, por causa da sua incredulidade, por causa, não é assim que está escrito? Ah, Deus não aconteceu porque Deus não quis. Não, queridos, não. Muitos é por causa da nossa incredulidade. E para finalizar, que eu nem sei quanto tempo já estou ministrando aqui, deixa eu rapidinho aqui. Aleluia.
Tudo bem até aqui, amados? Capítulo 4, no versículo 1, diz assim: eu estou adiantando muita coisa. Eu quero finalizar falando de duas coisas importantes. No versículo 1, a primeira palavra na minha Bíblia que tem no versículo 1 é temamos. Temamos. Amém? Temamos. Por que temamos? Tememos. Isso é uma atitude que nós devemos ter. O problema muitas vezes está aí. Nós sabemos que nós não temos dado honra à palavra, mas a gente pouco se lixa por isso. Nós sabemos que nós não temos sido o que nós deveríamos ser, mas isso não nos incomoda. Nós sabemos que conhecemos a palavra, mas não colocamos em prática, mas isso não nos incomoda. Nós não temos uma atitude, e ele diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, o versículo 2 diz: porque também a nós foram anunciadas as boas, como se deu com eles, mas a palavra que eles receberam, nada lhes aproveitou. A palavra não serviu de nada. Já imaginou isso? A palavra não teve utilidade nenhuma. A palavra não serviu para nada. Por quê? Porque não foi acompanhado pela fé. O que é fé? Fé é crença. Fé é você acreditar. Antes de você acreditar, existem algumas coisas que vêm antes. A fé é o resultado daquilo que eu faço com a palavra. Antes de crer nela, vai exigir de mim eu honrar essa palavra. Eu sei que o que o homem diz, mas eu sei o que Deus diz. Essa atitude de me persuadir pela palavra, isso vai gerar em mim. Por isso que a Bíblia diz que eles não entraram na terra por causa da sua incredulidade. Mas antes deles não crerem na palavra, na verdade, a sua incredulidade foi a consequência deles não fazerem nada com a palavra. Amém? Aleluia. Então, queridos, isso traz para nós um cuidado muito grande, uma responsabilidade muito grande, para que nós possamos, usufruir de tudo que Deus tem para nós. Usufruir de tudo que Deus tem para nós. Por exemplo, no Salmos, não precisa abrir, eu vou só ler para você. No Salmo 138, versículo 2, diz assim: o salmista diz assim, prostro-me perante o seu santo templo e louvo o teu nome, por amor do teu nome e a tua fidelidade, pois exaltaste acima de tudo, acima de todas as alturas, o teu nome e a tua palavra. Deus exaltou a palavra acima de todas as coisas. E às vezes nós colocamos a palavra de um homem acima da de Deus. Nós consideramos a palavra uma experiência, qualquer coisa acima do que Deus diz. Não mais, não interessa o que... Você está entendendo que nós precisamos nos convencer? Às vezes a gente quer encontrar argumentos para a nossa incredulidade. Às vezes a gente quer convencer as pessoas a respeito daquilo que nós somos incrédulos. Salmo 107, versículo 20 diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. O que é que nos sara? O que é que nos livra do que é mortal? A palavra. Agora, se eu não considero a palavra, eu recebo, Deus envia a palavra para sarar e para livrar o que é mortal. Aí o que é que eu faço? Pegue a palavra. O que é que eu faço? O que é que as pessoas geralmente elas querem uma coisa diferente. Elas estão com problemas, estão passando por situações, e elas perguntam: o que é que eu faço? O
que a palavra diz? Simples. Colocar em prática a palavra. Mas o problema muitas vezes é exatamente por isso que é tão importante esses 2 versículos. A primeira coisa que eles fizeram foi pecar contra a palavra. E a segunda coisa que eles fizeram foi ser desobedientes com a palavra. E a terceira coisa, como consequência, eles não creram na palavra. Pecar é não honrar. Ser desobediente é não se deixar ser persuadido. É não se convencer de que Deus é maior do que qualquer coisa. É você se convencer, queridos. Deus, deixa eu te falar. Deus, Ele não vai fazer o nosso papel. Nós precisamos ter esse trabalho de se convencer que Deus está do nosso lado, que Ele é maior, que nós não estamos sós. Ou seja, aplicar a palavra em nossa situação. Possamos fazer esse trabalho de nos convencer. Se eu e você fizermos o que o versículo 17 e o 18 falam, é impossível você não crer. Porque os versículos 17 e o versículo 18, eles falam de uma atitude que eles tiveram com a palavra. O que é fé? A Bíblia diz que, capítulo 4, versículo 2, diz que a palavra que eles ouviram não serviu de nada para eles. Por quê? Porque não foi acompanhado pela fé. O que é fé? Fé é crença. Não, fé é uma atitude para com a palavra. Amém? Diga, fé é uma atitude para com a palavra. Crer ao ponto de andar sobre ela e colocar em prática. Mas eu sei, queridos, nós somos humanos. Eu sei que esses pensamentos e conflitos existem na nossa cabeça. É aí onde nós precisamos não ser desobedientes. Precisamos nos convencer de que a palavra é verdade. Josué e Caleb rasgaram as vestes e disseram o seguinte: olha, gente, Deus está conosco. Isso é suficiente para vencer qualquer adversário, fortaleza ou gigante que exista na terra. Eles estavam convencidos disso, mas o povo não. Deus olhou e disse o seguinte: então só os 2 entram, o resto vai morrer no deserto. De uma geração de mais de 1 milhão de homens que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida. Queridos, tem um momento que Deus vai levar você no colo, mas tem um momento que Ele vai botar você para andar. Ou você anda, ou você fica no meio do caminho. Amém? Ou você coloca os pezinhos e vai andando e dando os passos. Que passos? Diná falando hoje no início sobre o bebê. Você não pode esperar de um bebê de 1 ano a mesma atitude de um adolescente. O bebê de 1 ano, ele já dá os passinhos ainda meio temerosos. Aí ele não tem toda a confiança, mas à medida que ele anda, ele vai gerando mais e mais confiança. Daqui a pouco ele está correndo. Agora, se ele ficar esperando correr antes de dar os primeiros passos, ele nunca vai andar. O nível que você se encontra em Deus, ande, dê passos. Considere o que Deus fala, a palavra. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Servimos a um Deus muito bom, um Deus maravilhoso, de amor. Verdade. Amém? Ele nos ama. Amém? Aleluia. Ele está sempre disposto a esperar o melhor de nós. Amém? Aleluia. Aleluia. Uma coisa é você, querido. Deus, Ele nunca vai desistir de nós. Agora,
planos nem sempre vão permanecer eternamente. Deus nunca vai desistir de você nem de mim. Agora, algumas coisas que eram para acontecer na nossa vida, pode ser que elas nunca aconteçam. Mesmo Deus nos amando. Amém? Isso não significa que, não. Tem coisas, eu creio nisso que eu estou falando para você. Tem coisas que eram para acontecer na minha vida e nunca vai acontecer. Mas porque, por causa da minha meninice, da minha infantilidade, da minha carnalidade, da minha culpa minha, amém? Estou falando de mim. Eu não agi como deveria agir e, consequência, usufruir de situações. Aquele tempo passou. Acabou, não vai voltar mais. Não, se eu me arrepender. Não. Algumas coisas não vão voltar mais. É daqui para frente. Amém, queridos? É daqui para frente. Aleluia. Na verdade, a Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos. Amém? Então, é coisa nova todo dia. Aleluia. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Ou seja, queridos, é a palavra que vai nos livrar do que causa morte. Amém? Imagine só, é a palavra quem tem tudo o que nós precisamos para ter livramento daquilo que nos causa morte. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé, por favor? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.